Bom, pessoal, olá. Então, dando prosseguimento nos nossos vídeos, nesse segundo vídeo a gente vai ver algumas operações básicas e como criar aí objetos utilizando o R. Tá? Então, só para recordar, só para lembrar, todo o script ou todos os códigos eles vão ser escritos aqui nessa janela superior à esquerda, de modo que a gente consiga salvar esses códigos, né? Tudo que a gente gerar de código e rodar, os resultados eles vão sair aqui na janela inferior esquerda, que é o console. Toda vez que eu achar que está muito cheio essa janela de console e tiver resultados que eu não estou utilizando mais, é conveniente a gente limpar essa tela. Para limpar o console, eu vou colocar o meu cursor aqui, né? Está piscando aqui na parte esquerda. Eu vou segurar o Ctrl e apertar L. Então, Ctrl L apaga toda a tela do console. Voltando então para os nossos códigos. Antes de apresentar propriamente as funções, é importante a gente saber como documentar o nosso código, né? Ou como adicionar comentários. Para fazer isso, para adicionar os comentários no R, a gente sempre vai utilizar esse símbolo de cerquilha, né? O jogo da velha, hashtag. Então, tudo que tiver na frente do cerquilha ou do jogo da velha vai ser um comentário. O R não vai ler isso. Tá? Beleza. Então a primeira função que a gente vai ver aqui é essa getWD. O que o getWD faz? Né? Ele verifica, como está aí depois do hashtag, ele verifica qual é o diretório de trabalho atual. Então vamos rodar isso aqui. Como é que a gente roda uma função? Para rodar essa função, eu vou deixar o meu cursor aqui na função que eu quero rodar. Então ela já está ali no getWD. E vou apertar esse botãozinho Run aqui. Para não ter que apertar toda hora isso, o que eu posso fazer é utilizar o atalho que está aí escrito, que é o Ctrl Enter. Então eu vou segurar o Ctrl, apertar o Enter, e aí eu tenho alguma coisa aí, alguma saída ali no console. Então observem, aqui em roxo ele fez a leitura da função, tudo que está depois do jogo da velha ele ignorou, ele rodou a função getWD para mim. Como resposta dessa função, eu tenho esse /home /Nakamura. Então ele está indicando para mim qual é o meu diretório de trabalho atual. Se eu quiser modificar esse meu diretório de trabalho, e para que isso serve? Né? Eu vou modificar o diretório de trabalho para salvar objetos que eu construo aqui dentro do R. Eu posso modificar o meu diretório de trabalho para importar uma planilha de dados e utilizar para uma análise de dados e assim por diante. Para fazer a escolha do diretório de trabalho, eu vou utilizar essa outra função aqui, que é a setWD. Então, setWD, e como argumento, eu vou colocar o caminho para esse diretório. E observe o seguinte, pessoal, sempre que eu for colocar uma string dentro de uma função, né, como argumento de uma função, eu tenho que colocar essa string no meio, né, entre aspas. Né? Então, aspas abre, aspas fecha. E essas aspas, elas podem ser simples ou duplas, tá? Aqui no caso eu estou utilizando aspas simples. E então eu estou indicando para o R, né, com essa função setWD, que eu quero utilizar como diretório de trabalho essa pasta aqui. Ctrl Enter, que é o nosso atalho para rodar as funções. Vamos olhar aqui o output. Observa aqui que no output ele não tem uma resposta para essa função. Eu rodei a função, ela está aqui escrita, certo? Não tem nenhuma mensagem de erro, mas não tem nada escrito, né? Não tem uma resposta. Então ele fez a mudança do diretório, só que ele não imprimiu nada para a gente. Como é que a gente sabe que fez corretamente a mudança de diretório? A gente pode digitar aquele getWD de novo e ver se mudou tudo certo. Né? Lembra que eu falei acho que no vídeo anterior que a gente pode digitar aqui no console também, então eu vou digitar getWD e vai ter exatamente a pasta que eu estava selecionando como diretório de trabalho. A gente pode digitar no console, mas a gente não consegue salvar isso, tá? Tá. Dito isso, então, pessoal, escolhi meu diretório de trabalho. O que eu vou fazer? Para não perder todo o meu conjunto de código, eu vou salvar essas funções ou essas linhas aqui que eu digitei. Como é que eu vou salvar isso? Aperto no botãozinho de salvar aqui em cima. Então, clique em salvar, escolho a codificação adequada, no meu caso TF8, e aí dou um nome qualquer para esse conjunto de linhas.
Eu vou chamar ele de aula, e a extensão utilizada para o R é .R maiúsculo. E salvei. Beleza. Tá, vamos lá agora. Então, o R, pessoal, ele pode ser utilizado como uma calculadora diretamente. O que isso significa? Se eu quiser fazer operações básicas, mais, menos, vezes e dividir, basta utilizar mais, menos, vezes e dividir. Não tem segredo, tá? Posso fazer isso diretamente. Então, por exemplo, na primeira linha, eu tenho 1 menos 29. Se eu apertar o Ctrl Enter, aqui no meu console, 1 menos 29 é igual a menos 28. Perfeito. Quando eu vou rodar várias linhas simples, enfim, conjuntamente, ao invés de apertar Ctrl Enter para cada linha, eu posso selecionar um conjunto de linhas e pedir para rodar todas essas linhas diretamente. Então, selecionei as linhas que eu quero, seguro o Ctrl, aperto Enter, tem os resultados aqui na saída. Então, 2 mais 13, 15, 2 vezes 31, 5 dividido por 82. Então, essas são as operações básicas. Observa que sempre que eu quero rodar alguma coisa nova, eu tenho que escrever essa coisa nova numa nova linha. Entretanto, a gente tem a utilização aqui nessa linha seguinte, né, que eu acabei de destacar, a utilização do sinalzinho de ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula aqui no R? Significa uma quebra de linha. Então, ao invés de eu digitar aqui, por exemplo, 1 menos 29, pulo uma linha 2 mais 13, eu poderia fazer 1 menos 29, ponto e vírgula, 2 mais 13. Tudo bem? Então, o ponto e vírgula é simplesmente a quebra de linha. Vou rodar essa linha que está em destaque. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Então, aqui eu tenho várias operações feitas, né? Vamos lá começar do primeiro. Primeiro, 4, chapeuzinho 5. O que significa o chapeuzinho? É uma operação básica, é a potenciação. Então, 4 elevado a 5 é igual a 1024. Segunda operação, 4 elevado a 13 dividido por 2. O R, ele vai sempre pegar, igual a gente fazia na época do colégio, né? Ele vai verificar qual a operação mais importante, ou que ele deve fazer primeiro. No caso, ele vai fazer 4 elevado a 3, pega esse resultado, divide por 2, 32. Próxima operação. Aqui a gente utiliza um parênteses também, igual a gente fazia nos cursos de matemática, né? A gente coloca o parênteses para dizer para o R o seguinte, tem que fazer essa operação de divisão aqui primeiro. Né? Então, 4 elevado a esse resultado da divisão, que dá 8. Depois, SQRT de 144. Resultado é 12. O que é o SQRT? É raiz quadrada. Né? Eu poderia fazer, por exemplo, 144 elevado a 0,5, daria na mesma. Próximo, ESP, entre parênteses 1. O que é o ESP? O ESP é o número de Euler. Né? Se eu digitar esse ESP de 1, vou encontrar aqui aproximadamente 2,72, que é uma constante. Próximo, log do ESP de 1. O resultado aqui também dá 1. O que isso significa? Significa que, como default, o R ele utiliza o logaritmo neperiano, né, o log na base E, que é o que a gente conhece aí como ln. Tudo bem? Se eu quiser mudar essa base, basta eu colocar isso dentro do argumento da função. Eu utilizo o mesmo logaritmo de 10, e eu escolho a base que eu estou utilizando, base 10. Então, logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1 também. Tudo bem? Então, a gente consegue modificar essas bases. Tá. Dito isso, o que a gente tem aqui agora? Como criar um objeto? Para a gente criar um objeto, a gente vai ter que nomear o objeto primeiramente. Então, nessa linha que eu acabei de destacar, eu estou chamando o meu objeto de números. Né? O que vai dentro desse objeto? Eu vou indicar que esse objeto está recebendo alguma coisa, então um sinal de menor e menos. E esse objeto está recebendo o quê? A gente está concatenando, né? Então essa funçãozinha C, a gente está unificando, ou criando um vetor com os números 1, 2 e 3 para dentro desse objeto números. Vou rodar. O que aconteceu aqui, pessoal? Rodei a função, não deu sinal de erro nenhum, não deu nenhuma mensagem de erro, só que eu não tenho resposta nenhuma. Tá? Onde que está o meu objeto criado? Se a gente olhar na janela direita superior, lembra que essa parte aqui do RStudio é todo o ambiente do R que a gente está trabalhando agora. Então todos os objetos que a gente construir ou criar, eles vão ficar salvos aqui. A gente acabou de criar um objeto chamado números, ele é da classe numérica, depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre o que são essas classes, tá? E esse objeto ele tem três valores, né? Valores 1, 2 e 3.
Se eu quiser ler o meu objeto, ou fazer esse objeto aparecer no output, basta eu digitar o nome do objeto e ele vai me imprimir aqui exatamente os valores que estão dentro dele. Tá? O console está muito cheio, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar o console, lembrando, Ctrl L limpa tudo. Certo, que criei meu primeiro objeto, usando aí então o sinal de recebe. Vamos criar um novo objeto com o mesmo nome números, só que observem agora a diferença. A gente está utilizando um N maiúsculo aqui. Então, por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque o R, ele tem diferenças entre considerar coisas, ou letras, né, minúsculas e maiúsculas, tudo bem? Então é sensível aí à capitalização das letras. Eu estou criando então um novo objeto chamado números. Ao invés de recebe, eu estou utilizando um outro sinal agora, que é o igual. Então, utilizar o recebe menor menos ou o sinal de igual é exatamente a mesma coisa. E agora eu estou utilizando aqui, ao invés de concatenar valores, eu estou usando esse 2 pontinhos 6. Então, eu vou rodar o meu objeto. Observa que aqui na parte superior à direita já apareceu um novo objeto, números com N maiúsculo, classe inteira, tenho 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quero que apareça esses valores no meu output, vou rodar, escrever exatamente o nome do meu objeto, números de 1 até 6. Então o que esse 2 pontinhos 6 faz? Ele cria uma sequência entre o primeiro valor, que é 1, e o último valor, que é 6. Sequência de números inteiros, tudo bem? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E só para a gente fechar agora, vamos construir mais um outro objeto usando uma outra função. Vou usar o mesmo nome números, só que agora com o R maiúsculo. Usar o sinal de recebe para construir esse objeto, e para construir o objeto eu vou usar essa nova função aqui, a sec. E logo depois que eu abro a função, escrevo alguns argumentos, fecho aqui o parênteses, tem a ponto e vírgula, tem o ponto e vírgula, que significa a quebra de linha, e eu peço para ele ler o nome do meu objeto, ou seja, ele vai printar o objeto ali no console. Ctrl Enter, tenho esse resultado. O que significa então essa função sec? Eu tenho 3 argumentos, né? No meu primeiro argumento eu vou dizer para ele da onde que eu quero que inicie a sequência de números, então eu quero que inicie a sequência a partir do valor 1. No segundo argumento, até onde eu quero que essa sequência chegue, então eu vou dizer para ele, eu quero que essa sequência vá até o número 3. E o último argumento aqui, o terceiro argumento, by, ele vai indicar para a gente qual que é o incremento, ou vai indicar para o R qual que é o incremento que eu quero utilizar. Então, resumindo, eu quero uma sequência de números de 1 até 3, com incrementos de meio em meio. Então, na minha resposta, tenho 1, 1.5, 2, 2.5 e 3. Lá no canto direito superior, a gente tem um novo objeto criado, números com R maiúsculo, é um vetor numérico, um objeto numérico, com 5 elementos, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Então, pessoal, só para uma última observação, né, é que o R ele utiliza aí os pontos como separador decimal, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for digitar os nossos conjuntos de dados. Bom, por isso, por hoje, né, por esse vídeo, é isso aí. Muito obrigado.